Fala, galerinha! E aí, beleza? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é a Natália Costa, do PIBID de Química da UFMG. E eu sou a Francine Brando Huber, da Residência Pedagógica da área de História da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Esses aqui são Rafael Marinho, também aluno de História na PUC Minas, integrante do citado projeto, e Wesley Amâncio, do PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, da área de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar um pouco de um tema que até então não é muito debatido em sala de aula, mas que é super atual e com certeza vocês já ouviram falar algo sobre, que é a relação entre os povos indígenas, a história deles e os pigmentos que esses povos utilizam, que por vezes são alguns corantes com estrutura química já bem conhecida. Aqui nesse vídeo, vamos ver um pouco mais sobre como a história dos povos indígenas se relaciona com os pigmentos e a química que está por trás disso. Vocês sabiam que, de acordo com a Lei 11.645, que vale desde o ano de 2008, o ensino nas escolas deve trabalhar o tema de História e Cultura afro-brasileira e indígena? Dessa forma, você pode ter se questionado se isso de fato ocorre nas escolas. E, além do mais, pode ser que tenha se perguntado o que conhece sobre os povos indígenas. Em vários momentos na escola, aprendemos as contribuições, mudanças e inovações trazidas pelos povos europeus e estadunidenses. Essas nações são tidas de maneira consciente ou, muitas vezes, sem nos darmos conta, como superiores. São vistas como aquelas que detêm o conhecimento. Entendidas como civilizadas, resta aos povos da África e das Américas e, principalmente os povos indígenas, o lugar na história enquanto dependentes, inferiores. O ofício do historiador, ou seja, o seu trabalho, é justamente escrever a história, pesquisar e investigar em um determinado tempo e espaço. Escrevemos em um determinado tempo e espaço sobre um determinado tempo e espaço. Ou seja, o historiador está inserido dentro de um contexto X. Assim, olha para um momento e lugar Y. Além disso, o profissional da história passou a refletir sobre o seu próprio trabalho, começando a se perguntar algumas questões que as fontes que ele consultava não davam conta de responder. Motivado pela sua curiosidade, perguntas e novos objetos, foi preciso utilizar outras formas de conhecer aquilo que o interessava. Esses tais novos objetos são os novos temas, questões e coisas que antes não recebiam a devida atenção por parte do historiador ou de tantos outros pesquisadores de outras áreas. Por exemplo, o profissional da história utilizava os documentos oficiais, feitos, criados, produzidos pelos governantes da época. Mas com as novas perguntas pensadas pelos historiadores, para respondê-las, foi necessário usar outras formas de observar o passado. Mas atenção, isso não significa menosprezar o documento escrito e ou oficial. Como sabemos, ainda não temos máquinas do tempo. Por essa razão, o profissional da história precisa usar vestígios, restinhos daquele passado para, como um quebra-cabeça, tentar remontá-lo. No entanto, essa montagem nunca é perfeita. Sabendo que não é possível saber exatamente como aconteceu, o historiador precisa se esforçar, usando métodos, sempre tendo compromisso com a verdade. O historiador não pode mentir, inventar. No entanto, sabemos que nenhuma ciência é neutra. Querendo ou não, carregamos algumas percepções oriundas do nosso tempo ao olhar para aquele passado. Esse profissional da ciência da história começou a usar vasos, pinturas, objetos, literatura, jogos, filmes, músicas, para entender um pouquinho sobre aquele momento lá atrás. Outro importante ponto é que começou a se interessar não somente pela história dos povos vistos como superiores, mais do que isso,
A ciência começou a questionar esse tipo de visão, onde um povo seria supostamente superior ao outro. Da mesma forma, os grupos indígenas, as mulheres, os grupos que não eram bem vistos socialmente, passaram a se tornar alvo das pesquisas desses curiosos profissionais. Assim, tudo aquilo produzido pelo ser humano passou a ser visto como fonte histórica. O estudioso da história diversificou os temas que investigava, examinou com outros olhos aquilo que já havia sido pesquisado. Por fim, os sujeitos que não eram alvo de atenção por parte do historiador passaram a ser. O antropólogo, o profissional das ciências biológicas, história, ciências sociais, entre outras áreas do conhecimento, passaram a pesquisar os povos indígenas. Começamos a perceber as contribuições medicinais, culturais, econômicas, entre outras, vindas desses povos diversos. Ou seja, não somente os europeus trouxeram colaborações para as sociedades ao longo do tempo. Os africanos e indígenas também foram responsáveis por muitos dos conhecimentos que utilizamos no cotidiano e ciência. Hoje, falaremos um pouco sobre os corantes e as contribuições por parte dos povos indígenas. O site Vídeo nas Aldeias é um ambiente virtual onde indígenas de várias etnias colocam suas produções. Filmes e curtas produzidos pelos próprios indígenas nos ajudam a perceber como os costumes entre as etnias são diferentes. Além disso, é importantíssimo lembrar que o termo índio é inadequado. Isso, pois, foi uma palavra usada pelos colonizadores para designar aqueles que eram nativos, que já se encontravam no território quando os invasores chegaram. Atenção, não se usa aqui o termo descoberta, afinal, já moravam pessoas no local. Se para os portugueses era uma terra descoberta, para quem aqui já morava, no caso, os indígenas, se tratava de uma invasão. Imagine só, caso alguém entre na sua casa, será uma invasão. Não poderia ser chamado de descoberta. Essa palavra hoje não se encaixa, pois a terra hoje chamada de Brasil já era casa, o lar, de mais de 2 milhões de indígenas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Alguns pesquisadores acreditam que a palavra índio era usada pois os portugueses supostamente pensavam que haviam chegado às Índias. Entretanto, parando para pensar, estavam um pouquinho equivocados na localização. Os povos se reconhecem como indígenas, por essa razão, escolhemos esse termo nesse material didático. Isso simboliza reconhecer esses grupos enquanto gente. Essa ação simples demonstra o respeito para com esses povos. Significa entender que esses grupos possuem história, são importantes para a sociedade, não devem ser resumidos como os grupos que tiveram suas terras invadidas. São mais do que isso, possuem muita história mesmo antes dos grupos europeus aqui chegarem. Suas histórias se cruzam com as dos europeus, mas eles são muito mais do que isso. Afinal, antes da chegada dos portugueses colonizadores, já existia história. Entretanto, constantemente na escola, só abordamos a história dessa terra, depois chamada de Brasil, quando os portugueses chegam. Gostaria também de lembrar que a palavra tribo é preconceituosa e não deve ser utilizada. A ideia de tribo é vinda de uma visão que julga os povos indígenas como primitivos, menos evoluídos se comparado ao homem branco e europeu. Como falei, os pesquisadores já ultrapassaram essa visão. O correto a se dizer é aldeia ou aldeias indígenas. Os curtas disponíveis no Vídeo nas Aldeias mostram como as etnias são distintas, possuem costumes, línguas diferentes. Os estudiosos dividem as línguas indígenas em dois grupos. Os grupos são como troncos de árvores. As raízes, pequenos fios, capilares,
são as línguas originadas desses troncos das árvores, ou troncos linguísticos, nesse caso. O tronco linguístico é o ponto de partida, os aspectos em comum entre várias línguas. Os dois troncos linguísticos possíveis de se encontrar no Brasil são Macro-G e Tupi. Uma importante fonte de informação, por sua vez, alimentada por antropólogos, é o site socioambiental. O censo é o conjunto dos dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, província, estado, nação. O site socioambiental apontou que o censo lançado em 2010 indicou a existência de 896.917 pessoas indígenas. Segundo o site, dentre as cerca de 160 línguas indígenas que existem hoje no Brasil, umas são mais semelhantes entre si do que outras, revelando origens comuns e processos de diversificação ocorridos ao longo do tempo. De acordo com o socioambiental, muitas dessas línguas possuem características em comum, pois surgiram de um mesmo tronco, por exemplo. Entende-se então que uma língua X foi se alterando ao longo do tempo, se ramificando e se multiplicando. Percebe-se assim que os povos indígenas não estão parados no tempo. Os povos se adaptam à nova realidade, usam de recursos tecnológicos. Por essa razão, é incorreto dizer que indígenas que estudam em universidades, usam celulares ou outros tipos de materiais deixam de ser indígenas. Essa fala preconceituosa nos faz acreditar que as sociedades precisam ficar imóveis ao longo do tempo. Os povos interagem, trocam informações, cultura, conhecimento, mercadorias. Assim, da mesma maneira que os povos europeus se modificaram ao longo do tempo, passaram, por exemplo, a utilizar outros métodos de higiene pessoal, os grupos indígenas introduziram outros hábitos no cotidiano. Nenhuma cultura está estática, parada no tempo. Como as etnias são diferentes, precisamos pensar que algumas encontram-se mais reclusas, buscam mais ou menos contato com a vida fora das aldeias. Entretanto, mesmo que muitas sejam diferentes e se integrem em culturas fora das aldeias, outros indígenas ainda mantêm a tradição da pintura corporal. Afinal, participar do mundo fora das aldeias não significa se esquecer de suas origens e tradições. Aliás, cada pintura corporal possui um determinado significado. A tradição das pinturas corporais é aprendida através das gerações mais velhas. Cada pintura, com um determinado desenho e tinta, tem um significado diferente. Existem pinturas específicas para o momento da guerra, por exemplo. A forma de pintar com um determinado tipo de tinta e processo é diferente para cada etnia. O que pode acontecer são semelhanças, mas como já falamos, os povos indígenas são múltiplos, singulares. Isso, de certa forma, mostra como os saberes tradicionais indígenas são conhecimentos válidos. Assim, tudo aquilo produzido pelo ser humano passou a ser visto como fonte histórica. O estudioso da história diversificou os temas que investigava, examinou com outros olhos aquilo que já havia sido pesquisado. Por fim, os sujeitos que não eram alvo de atenção por parte do historiador passaram a ser. E vocês? Já pararam para observar que as pinturas corporais, os símbolos e as marcas desenhadas no corpo deles possuem cores diferentes? Você deve estar se perguntando como que povos indígenas encontraram essas diferentes tintas, corantes usados para pintar os seus corpos e mostrar características específicas da sua cultura? Bom, diferentemente das tintas e corantes comerciais encontrados em lojas e mercados, a extração e até mesmo a aplicação desses produtos é feita de maneira mais simplificada, utilizando os recursos que esses povos indígenas têm disponíveis. Porém, sem as vidrarias e equipamentos rebuscados que são utilizados por grandes empresas. Ainda assim,
A forma de extrair alguns desses pigmentos se assemelha bastante com alguns processos que os cientistas, tais como os químicos e os farmacêuticos, costumam fazer dentro de laboratórios também. Bom, a cor vermelha, por exemplo, pode ser extraída através do urucum. Por ser uma planta com sementes bem vermelhas, ela é capaz de fornecer o pigmento que vemos nas fotos a seguir. Quimicamente falando, o composto que confere a cor vermelha a essa planta é a presença da bixina, um composto orgânico que está presente em 70% da pigmentação da planta. Para fazer essa tinta, os indígenas abrem o fruto do urucum, colocam as sementes em um recipiente e acrescentam um pouco de óleo, por exemplo, o óleo de pequi. Imagino que você deve estar se perguntando, Nath, mas por que o óleo? Ora, pessoal, para isso devemos recorrer à solubilidade, que está intimamente relacionada à polaridade das moléculas, que vocês já viram ou ainda verão. Quando desejamos determinar a solubilidade de algum composto orgânico, precisamos olhar a estrutura da molécula e observar se há ou não a presença de grupos fortemente polares, como átomos de oxigênio, haletos tais como flúor, cloro, bromo ou iodo, e até mesmo a presença de carbonilas, as famosas C+O, ou também hidroxilas, OH, nas nossas estruturas. Se esses grupos fortemente polares estão presentes na minha molécula, logo eu posso dizer que teremos um composto polar. A água, etanol, a propanona, comumente conhecida por vocês como acetona, aquela, sabe, para limpar as unhas, são todos compostos que apresentam essas áreas. Outro detalhe. Podemos observar que a polaridade das moléculas também por meio do somatório dos vetores. Vetores esses que, quando observamos a geometria da molécula, pode influenciar também na polaridade. Se temos a presença de vetores que não se anulam, como no caso da água, então a molécula também será polar. Assim, pessoal, a análise contrária também é válida. Se não apresenta grupos muito polares, conhecidos como grupos muito eletronegativos, e se apresenta também vetores que se anulam na geometria da molécula, como no caso do CO2, o famoso gás carbônico, então temos uma estrutura apolar. Tá, galerinha, já estou imaginando onde vocês pensam que vamos chegar com isso tudo, certo? Bem, lembra do urucum? Pois é, a substância que está presente no urucum confere a cor vermelha utilizada pelos indígenas para as pinturas corporais. E essa cor é proveniente da bixina, que já citamos anteriormente para vocês. Como vocês podem ver, essa estrutura apresenta como grupos funcionais o ácido carboxílico, COOH, e do outro lado da estrutura apresenta um éster, que nada mais é do que um COH que perdeu o seu hidrogênio. E esse hidrogênio foi, entre aspas, substituído por outro grupo, nesse caso, por um CH3, que chamamos de metila. Por mais que a bixina apresente esses grupos que são polares, temos nossa estrutura é formada por muitos e muitos carbonos, 25 carbonos no total. Essa quantidade de carbonos, em comparação com os grupos polares que nós temos, é muito mais forte. Ou seja, os grupos polares, como o éster e o ácido carboxílico sozinhos, não são capazes de conferir à nossa molécula um caráter polar. Dessa forma, galerinha, a bixina será um composto orgânico de caráter majoritariamente apolar. Galerinha, vocês lembram dessa frase? Semelhante dissolve semelhante? Então, se semelhante dissolve semelhante e a bixina tem caráter apolar, logo ela será solúvel em apenas compostos com a mesma característica dela. Ou seja, alguns álcoois e gorduras, que também apresentam caráter majoritariamente apolar.
Pessoal, eu já ia me esquecendo. Lembra quando falei de semelhante dissolve semelhante? Pois bem, é sempre bom lembrar, pessoal, que por trás da solubilidade temos as interações intermoleculares, que vão influenciar no quanto a bixina presente no urucum vai ser solúvel ou não no óleo de pequi, por exemplo. Essas interações intermoleculares, no caso da bixina e do óleo, serão do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou seja, por se tratarem de moléculas apolares, suas interações serão mais fracas, porém de mesmo caráter, dipolo instantâneo, dipolo induzido, como já citei, ou também conhecido como forças de dispersão de London. Mas fique tranquilo, se você ainda não viu esse conteúdo, não se desespere. Estamos aqui para te ajudar. Você pode buscar saber mais ou até mesmo fazer uma revisão desses conceitos que frequentemente também são cobrados no Enem nas nossas sugestões a seguir. Para saber mais sobre o assunto, acesse Para que serve o Urucum, canal da indígena Yassani Capalo, que explica sobre os usos do urucum na cultura indígena. Acesse também Polaridade das Moléculas, canal do Mil Futuros Cientistas da UFMG, onde vocês vão encontrar uma revisão mais detalhada sobre a polaridade das moléculas que citamos aqui para vocês. Acesse também Interações Intermoleculares, também do canal do Mil Futuros Cientistas da UFMG, no YouTube. Além desses vídeos de revisão, nesse canal vocês também vão encontrar conteúdos para te ajudar no seu ano letivo de Química e também materiais de curiosidade da Química no dia a dia, com demonstração de experimentos feitos pelos acadêmicos do curso de Química da UFMG. Acesse o site da Química Nova na Escola e leia o texto informativo sobre o urucum, intitulado Urucum, um corante natural, no site a seguir. E veja também o texto elaborado pelo Ângelo C. Pinto para saber mais sobre o assunto corantes naturais e culturas indígenas no site abaixo. Dessa forma, pessoal, na produção do pigmento vermelho do urucum, será preciso utilizar um óleo. Para quê? Para solubilizar o nosso corante e fazer com que a emulsão, fazer uma emulsão capaz de colorir os corpos dos indígenas. Bom, sabem o que é mais legal disso tudo? Esses povos utilizam esse conhecimento há anos, sem formalmente saber de todos esses detalhes químicos por trás. Ou seja, faz parte dos saberes tradicionais desses povos indígenas. Bom, após esse processo, eles mexem bastante até que o pigmento comece a se soltar da semente. Além de tinta, o urucum também é utilizado como protetor solar e repelente devido às suas propriedades químicas. E existem também, pessoal, até pesquisas que isolam essa fase protetora para produzir um protetor solar mais em conta para populações carentes. Eu já ia me esquecendo. Sabe quando você quer cozinhar uma sopa, um frango ou qualquer alimento que esteja um pouquinho pálido? Pois bem, o famoso coloral, que boa parte dos brasileiros utilizam na cozinha no dia a dia para dar aquela cor bonita, avermelhada às nossas refeições, nada mais é do que o urucum em pó, que acabamos de citar, em seu uso pelos povos indígenas também. Isso mostra como, de certa forma, os saberes tradicionais indígenas são conhecimentos válidos. Além da cor vermelha, pessoal, temos também outro pigmento que é muito utilizado pelos povos indígenas, que é a cor preta. Esse corante é obtido por meio da fruta chamada de genipapo. Como vocês podem observar, sua coloração não é totalmente preta, mas sim um tom de preto azulado. Dependendo do cuidado que se tiver com a pintura corporal, essa tinta pode durar semanas na pele, devido à sua difícil remoção pela água e fácil adesão na superfície cutânea, onde estão presentes gorduras naturais do nosso corpo. Já para fazer a tinta que os povos indígenas produzem, são usados os frutos mais verdinhos, ou seja, aqueles menos amadurecidos. Esses frutos são ralados e posteriormente espremidos através de um tecido, o que pode ser chamado também
de um processo de filtração praticamente. Assim, galerinha, a fase litro do tecido, do extrato que foi ralado, é separado então por meio do tecido. E ali eles obtêm a tinta preta, que pode ser usada por vários dias e em momentos diferentes culturais de cada aldeia. Temos uma outra questão aqui também, que é como tornar a tinta mais forte, mais bem pigmentada. Bom, quando querem deixar a tinta mais escura, eles ainda acrescentam um pouco de carvão, sim, carvão mesmo, proveniente da combustão incompleta da madeira, um recurso que é comum, simples e prático de se obter a coloração da tinta preta mais forte. Temos outros pigmentos também, pessoal, tal como a tinta amarela, que por sua vez pode ser obtida por meio do açafrão da terra, que também é utilizado na culinária como especiaria. E agora, você consegue imaginar como os povos indígenas conseguem produzir esse corante amarelo? Deixe aqui a sua ideia nos nossos comentários. É sempre um prazer, pessoal, ler as ideias de vocês. Para finalizar, galerinha, podemos citar outras cores que são utilizadas por povos indígenas, como o branco, que pode ser extraído da argila, sim, essa argila que alguns usam para fazer o famoso skincare, e que pode ser obtida em beira de rios, por exemplo. Vale lembrar, pessoal, que temos vários tipos de argila, e que essa que estamos citando é a argila branca. No skincare, temos também argila verde, argila rosa, branca, dentre outras. Mas para fazer a tinta branca, um dos componentes é a argila branca, e não essas demais variações, ok? Além do objetivo da coloração que os indígenas usam, tem também o benefício do tratamento natural para a pele, uma vez que essa argila branca é rica em, sabe o quê? Em sais minerais, que vão auxiliar no controle da oleosidade da pele e no clareamento de manchas, por exemplo. Ou seja, além de mostrar as características específicas de cada aldeia por meio das pinturas corporais, os indígenas ainda utilizam substâncias, no caso dos corantes que apresentamos a vocês, que não agridem a pele, muito pelo contrário, ajudam na manutenção do cuidado com a pele e com o corpo, além de representar também as especificidades culturais de cada aldeia. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham tido um panorama de que tudo aqui, tudo que citamos para vocês está conectado nesse mundo em que vivemos. Povos indígenas, a utilização de corantes extraídos de forma natural por eles, a história atrelada a esses povos com suas respectivas características e marcadores culturais. Mostramos aqui para vocês hoje que os saberes tradicionais dos povos indígenas do Brasil não estão nem um pouco distantes da nossa realidade. Ou seja, tudo se conecta e faz o nosso país, a nossa história e o nosso cotidiano serem o que são. Passado, presente e futuro caminham sempre de mãos dadas. Ciências da natureza, ciências sociais e saberes tradicionais. Somos muito gratos pela atenção e pelo tempo de vocês. Até a próxima, pessoal. Se cuidem! Ah, e não esquece de acessar o link na descrição. Tá recheado de informações legais. Agora sim, tchau!